Queridos, vamos então abrir a palavra de Deus no livro de Atos. Atos capítulo 2. E nós vamos do verso 22 até o 36, mercê de Deus, onde nós temos a continuação do sermão de Pedro no dia de Pentecostes. Atos capítulo 2, de 22 a 36. Para os que perguntam, nós estamos fazendo essa exposição seguindo a versão Almeida, a Nova Almeida, a NAA, a Nova Almeida. Começando no verso 22, falando o apóstolo Pedro: Israelitas, escutem o que vou dizer. Jesus o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele, como vocês mesmos sabem, a este, conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando-o por meio de homens maus. Porém, Deus o ressuscitou, livrando-o da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Porque Davi fala a respeito dele, dizendo: Eu sempre via o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso o meu coração se alegra e a minha língua exulta. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, permitam-me falar-lhes claramente a respeito do patriarca Davi. Ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Deus ressuscitou esse Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vocês estão vendo e ouvindo. Porque Davi não subia aos céus, mas ele mesmo afirma: Disse o Senhor a meu Senhor: Sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que a este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Até aqui, queridos, a leitura da palavra de Deus. Queira nosso Deus nos conduzir na compreensão desse texto, dessa palavra, e a sua aplicação para os nossos corações hoje. Isso que nós acabamos de ler é a segunda parte do sermão do apóstolo Pedro no dia de Pentecostes. E o objetivo dele aqui nessa parte do seu sermão é mostrar que a chegada do Espírito Santo é uma prova da exaltação do Senhor Jesus Cristo. Nós já vimos que depois da sua morte e da sua ressurreição, o Senhor Jesus apareceu pelo período de 40 dias aos seus discípulos, nos quais deu a eles uma série de instruções a respeito do reino de Deus, prometeu que iria mandar o Espírito Santo sobre eles, não muito tempo depois, demorou 10 dias, e determinou que eles aguardassem em Jerusalém até que o Espírito Santo fosse derramado sobre eles, porque eles precisariam do poder do Espírito Santo para levar avante a missão que haviam recebido de Jesus, que era ser testemunha dele até os confins da terra, começando em Jerusalém. Os discípulos então voltaram para a cidade. Tudo isso aconteceu no Monte das Oliveiras, perto da cidade de Betânia. Uma vez que Jesus sobe aos céus na presença deles, eles voltam para Jerusalém, para o cenáculo, que era o local onde eles se encontravam regularmente, e ali eles perseveram em oração, aguardando a promessa do Espírito Santo. Nesse ínterim, eles substituem Judas, colocando Matias no seu lugar, completando o número de 12 apóstolos, pelas razões que nós já explicamos claramente aos irmãos. E aí, no dia de Pentecostes, 10 dias depois de Jesus ter subido aos céus, o Espírito Santo veio, conforme prometido pelo Senhor Jesus. A vinda do Espírito foi anunciada, ou eles tomaram consciência de que o Espírito Santo tinha chegado, primeiro pelo som de uma ventania
que encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E segundo, porque apareceram labaredas de fogo que se espalharam e sentou uma sobre cada um deles, sobre a cabeça de cada um deles. Em seguida, eles foram tomados pelo Espírito Santo, ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. E o barulho daqueles 120 irmãos falando em línguas, de alguma forma acabou atraindo gente e uma multidão se formou no único lugar em Jerusalém que é possível, nós já falamos sobre isso, que é o átrio dos gentios. Havia gente que morava em Jerusalém e havia muitos visitantes por ocasião da festa de Pentecostes, como era costume entre os judeus. Vinham de todas as partes do Império Romano, da diáspora, esse era o nome que dava, né? O diáspora, ou dispersão, eles vinham de todas as partes para Jerusalém para celebrar as festas do Senhor. Então havia muito visitante em Jerusalém, além dos seus moradores habituais. Quando se ouviu aquele barulho das línguas, diversos idiomas sendo falados ao mesmo tempo, deve dar um barulho bem diferente, não é? Muita gente se reuniu para tentar entender aquilo que estava acontecendo. Eles estavam admirados, estavam perplexos, especialmente pelo fato de que a liderança daquele grupo que estava falando naqueles idiomas era de galileus, pessoas reconhecidamente iletradas e que não tinham muita aceitação dentro do judaísmo, e queriam saber o que é que aquilo significava, que milagre era aquele, e que de fato era um milagre que aqueles galileus estivessem falando naqueles idiomas, representando as nações que estavam ali presentes. Eles queriam saber o que é que aquilo significava, e outros simplesmente desprezaram e zombaram, dizendo que eles estavam bêbados. Provavelmente os habitantes de Jerusalém, que não conheciam os dialetos estrangeiros, e aí não entendiam absolutamente nada do que estava sendo dito, pensavam que eles estavam bêbados. Então que Pedro se levanta e ele se dirige à multidão, deve ter falado em grego ou aramaico. Aramaico todo mundo ali saberia falar, e grego era a língua franca, era a língua do império, todo mundo também saberia falar grego. E ele então prega o que é o primeiro sermão cristão da história. O primeiro sermão cristão da história foi pregado por Pedro naquela ocasião, cheio do Espírito Santo. E conforme Lucas registrou, vocês lembram que nós falamos que, se você for ler o sermão, você vai levar 1 minuto, talvez 2, para ler o sermão. E tudo indica que não foi só isso que Pedro falou, ele deve ter pregado bem mais tempo do que isso. Mas o que nós temos é um resumo feito por Lucas. E nesse registro, nessa síntese que Lucas fez do sermão de Pedro, ele dividiu o sermão de Pedro em 3 partes. A primeira parte é quando Pedro dá uma explicação, ou dá uma resposta para a pergunta da multidão. O que isso quer dizer? Eles estão bêbados. E a resposta de Pedro é: eles não estão bêbados, é 9h da manhã. O que está acontecendo aqui é o cumprimento da profecia de Joel, de que nos últimos dias Deus haveria de derramar o seu Espírito sobre o seu povo, e isso seria para todos os do seu povo, velhos e jovens, servos e servas, homens e mulheres, livres e escravos, todos seriam cheios com o Espírito Santo, receberiam o Espírito Santo para o serviço que Deus havia designado à igreja. E isso Pedro explica do verso 17. Na verdade, ele começa no 16. Do 16 até o 21. Ele faz a citação ipsis literis da profecia de Joel, apenas mudando o começo. Joel diz: e acontecerá que depois, aí Pedro, ao citar, diz: e acontecerá que nos últimos dias. Então ele está interpretando Joel, dizendo que a vinda do Espírito Santo inaugura os últimos dias, e será terminada com a vinda do Senhor Jesus, porque ele vai até a parte em que Joel fala dos sinais apocalípticos que precederão a vinda do Senhor,
e nesse meio termo, entre o início dos últimos dias, que é a chegada do Espírito Santo, e a vinda do Senhor Jesus, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É a época do Evangelho, é a época da pregação do Evangelho, é a época em que a igreja vai ao mundo pregar a todas as nações, para que através da pregação os gentios sejam chamados, não somente os gentios, mas também os judeus que se converterem, os judeus que se arrependerem e crerem no Senhor Jesus. A segunda parte do sermão de Pedro é que a chegada do Espírito Santo é uma evidência da ressurreição de Cristo e de sua exaltação. E a terceira parte é a orientação que Pedro dá para a multidão que, ao ouvir aquilo, se arrepende e quer saber o que fazer. E então é a terceira parte do que Pedro fala, que nós veremos na próxima segunda-feira, se Deus quiser. Hoje nós vamos ficar com a segunda parte da mensagem de Pedro, onde ele prova que Cristo havia ressuscitado e sido exaltado mediante a chegada do Espírito Santo. E essa segunda parte do sermão tem 3 partes, tá? É bom a gente sempre seguir o que é que nós estamos fazendo aqui, para você não perder a lógica do texto, o fio da meada. Nessa parte aqui que nós vamos ver hoje à noite, vamos começar com a menção que Pedro faz, que os israelitas haviam matado a Cristo. Vai do verso 22 a 23. Ele vai primeiro dizer isso: olha, vocês mataram Jesus Cristo. Depois ele vai dizer que Deus ressuscitou esse Cristo que foi morto pelos judeus de entre os mortos, do verso 24 até o verso 32. E aí, do verso 33 até o 36, que é o nosso final, ele vai dizer que depois que Cristo subiu no céu, ele derramou o Espírito Santo como prova de que ele foi exaltado, E aí ele termina com uma aplicação no verso 34, e nós terminaremos também com algumas aplicações para os nossos dias, tá bom? Então, da parte que nós lemos hoje, primeiro ponto, os israelitas haviam matado a Cristo. É o que Pedro diz logo em seguida, depois de falar da profecia de Joel. Verso 22, israelitas, escutem o que vou dizer. Jesus o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês, com milagres, prodígios, sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele, como vocês mesmos sabem, a esse, conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando por meio de homens maus. Vocês o mataram. Deus havia aprovado Jesus, verso 22, escutem o que eu vou dizer. Jesus o Nazareno, homem aprovado por Deus. Aprovado aqui significa confirmado, autenticado, demonstrado de que ele de fato era alguém que vinha da parte de Deus, que Jesus não era, como os líderes judeus pensavam, um endemoniado. Ele não fazia milagres pelo poder de Belzebu. Ele não era um falso profeta, ele não era a ressurreição de João Batista, mas ele era alguém que foi enviado por Deus e sobre quem Deus colocou a sua aprovação, e isso através dos sinais. Pedro usa aqui 3 termos, através dos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou através dele. Isso não diminui o poder de Cristo, que ele realizou os milagres pelo seu próprio poder. Mas na economia da Trindade, enquanto pessoa humana, Deus trabalha através de Cristo. O poder de Cristo vinha, enquanto homem, de Deus. Ele fazia o que fez pelo poder de Deus, embora como filho de Deus ele também tivesse autoridade para fazer todas as maravilhas que ele fez. Os milagres, sinais e prodígios que Cristo fez, e aqui está incluído curas, ressurreições, expulsão de demônio, andar sobre as águas, multiplicação de pães, transformar água em vinho, todos os milagres que estão relatados no Evangelho, eles foram feitos com o objetivo de Deus confirmar que Jesus é o Cristo. Esse era o propósito dos milagres, e nós não devíamos desvirtuar isso. Deus o aprovou através de sinais e prodígios e maravilhas, conforme nós acabamos de ler aqui. O próprio texto é que diz quais foram os propósitos, ou qual foi o propósito pelo qual Cristo fez todos aqueles milagres. Era para demonstrar que ele vinha da parte de Deus. Ele foi
aprovado, portanto, através dos sinais, e Pedro diz que todos vocês sabem disso. Aí no final do verso 22, como vocês mesmos sabem. Por que Pedro está dizendo isso? Porque os milagres que Jesus fez não foi somente ali em Jerusalém, mas ele fez na Galileia, ele fez nas regiões de Tiro, Sidom, ele fez em Decápolis, ele fez em Samaria, toda aquela região ali, Jesus visitou durante os 3 anos do seu ministério. Ele tinha um ministério itinerante, embora ele tenha feito sua base em Cafarnaum, às margens do mar da Galileia. Jesus andou por toda aquela região durante 3 anos, pregando nas sinagogas, fazendo milagres, ressuscitando mortos. Então, era sabido, era conhecido que ele, de fato, pelo poder de Deus, estava operando aquelas maravilhas. É claro, as multidões estavam interessadas no que podiam tirar de Jesus. Os líderes achavam que aqueles milagres eram feitos pelo poder de Satanás. Mas Pedro está dizendo que era Deus agindo através de Cristo em toda aquela região, comprovando que ele era o Messias, e disso todo mundo sabia. Inclusive, Jesus tinha feito vários milagres ali em Jerusalém. Entretanto, apesar disso, apesar dos milagres, apesar das palavras de Cristo, apesar das provas que Deus havia apresentado de que ele era o seu filho, ele era o Messias, a nação de Israel o rejeitou e os judeus o mataram, como diz aí o verso 23. Eles fizeram isso, Pedro diz, crucificando-o, que era a morte mais abjeta daquela época, era a morte mais cruel e mais vil. Eles podiam ter usado apedrejamento, poderia ser decapitado a espada, enforcado, mas a morte, o tipo de morte foi de cruz. Foi isso que foi essa maneira pela qual o Senhor Jesus morreu. E embora quem tenha crucificado Jesus tenha sido os romanos, Pedro aqui coloca a culpa nos judeus. Vocês o crucificaram, foram vocês que crucificaram. Por que Pedro faz isso? Porque foram os judeus que denunciaram Jesus falsamente, trouxeram-no diante das autoridades romanas, através do procurador Pôncio Pilatos, e pediram que ele fosse morto. Pediram a pena capital para Jesus, acusando de crime de sedição, de revolta, embora o verdadeiro motivo era outro. Era a inveja de Jesus, o receio de perder a sua popularidade, o prestígio que Jesus já estava ganhando cada vez mais com as multidões. Então, tudo isso levou os judeus, a liderança judaica, aquela geração, a rejeitar Jesus, apesar de todas as evidências que foram feitas diante deles, e pedir aos romanos que o crucificassem. Por isso, Pedro diz aqui que vocês o crucificaram por meio de homens maus. Os homens maus aqui, primeiro é Pôncio Pilatos, porque mesmo vendo que Jesus não tinha culpa nenhuma, para agradar os judeus entregou Jesus à cruz, e os próprios romanos, os soldados que debocharam de Jesus, repartiram suas vestes, escarneceram dele, pedindo para ele descer da cruz e salvar-se a si mesmo, furando o seu lado com uma lança. Enfim, toda aquela maldade, esbofeteando Jesus, toda aquela tortura que submeteram Jesus antes da morte. Então, tudo isso, Pedro coloca a culpa nos judeus, embora provavelmente nenhum judeu encostou um dedo em Jesus, a não ser o sumo sacerdote que o esbofeteou na cara. Mas, tirando isso, toda a tortura foi feita pelos romanos. Por isso Pedro diz aqui, vocês o mataram crucificando por meio de homens maus. Agora, note que no mesmo versículo, Pedro diz que tudo isso aconteceu conforme Deus havia determinado. Deus havia decretado. A esse, verso 23, conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando por meio de homens maus. Eu comecei pela culpa dos judeus para mostrar a vocês que a soberania de Deus não isenta o homem das suas escolhas e das suas decisões. A soberania de Deus é muito clara na Bíblia, pode ser mais clara do que isso aqui. Isso que aconteceu foi o decreto de Deus, foi o plano de Deus, no seu plano determinado, o seu desígnio antecipado e a sua presciência, o seu conhecimento de todas as coisas. Não é o conhecimento de que Deus
viu o que é que ia acontecer. Porque imagine se Deus deixasse o plano da salvação a critério das decisões humanas, né? Tinha tudo para dar errado, tudo para dar errado. Vai que Judas não trai ele, né? Vai que não acontece nada disso. Não, tudo havia sido decretado por Deus. A presciência é a maneira de Deus acompanhar os detalhes do plano que ele já havia estabelecido. Deus havia decretado a morte de Cristo exatamente como ela aconteceu, de uma forma que não tirou e não tira a responsabilidade dos judeus, de Pôncio Pilatos, dos soldados, dos romanos em geral. Não tira. E isso está na Bíblia toda. A Bíblia afirma essas duas verdades constantemente. Deus está no controle da história, no controle de suas criaturas, nada acontece fora da sua vontade, e no final o que vai prevalecer é a vontade dele. Ao mesmo tempo, você é responsável pelas suas decisões, você vai ser responsabilizado pelas suas escolhas. Quando você faz alguma coisa, você faz absolutamente porque você quer fazer, e você vai ser julgado de acordo com isso. De forma que nós não podemos imputar a Deus a culpa e o pecado de suas criaturas. Esse é um mistério com o qual nós temos que conviver. Quando as pessoas tentam resolver esse mistério, porque essas duas coisas estão juntas na Bíblia, no único versículo, no mesmo versículo, está aqui, soberania de Deus e responsabilidade humana. Quando as pessoas tentam separar isso aí e achar uma solução, ou elas caem no libertarianismo, no livre-arbítrio, e Deus não conhece nem o futuro, porque a consequência final é essa. Se Deus não conhece, se o homem é livre de forma que nada das suas ações é decretado, se Deus sabe o que eu vou fazer daqui a 10 minutos, então já está definido. Porque Deus sabe o que é que eu vou fazer daqui a 10 minutos, então significa que está definido o que é que eu vou fazer daqui a 10 minutos. Então, por lógica, Deus não conhece o futuro. Deus não conhece o futuro, porque se Deus conhecer o futuro, ele já está fixo. Ele já está fixo. Então, alguns, ao tentar enfatizar a liberdade ou o livre-arbítrio em detrimento da soberania de Deus, vão cair nessa linha aí, como muitos têm caído. Ou outros vão enfatizar tanto a soberania de Deus que vai transformar o homem num robô, vai transformar predestinação em determinismo, que é diferente, completamente diferente. Completamente diferente. Então, precisamos ter cuidado para não, aquilo que Deus uniu, que o homem não separe. Vamos manter juntos aquilo que Deus manteve. Compreendemos? Não. Como é que Deus pode ser absolutamente justo, soberano sobre tudo o que acontece e, ao mesmo tempo, eu sou responsável pelos atos que eu cometo, e Deus não é culpado do mal, ele não pode ser responsabilizado pelo pecado. Como é que isso acontece? Eu não sei. Eu não sei. E eu humildemente adoro o mistério do ser desse Deus, que ele é tão grande e tão poderoso, que ele é capaz de fazer isso sem entrar em contradição. Nós não. O problema é que a gente quer medir Deus por nós. Mas Deus, sendo Ele o que é, Ele é capaz de fazer isso sem entrar em contradição interna. E Ele é perfeitamente justo, fiel e amoroso. E Ele pede que nós confiemos nele. Você vê que para Pedro aqui não tem tensão nenhuma, quer dizer, não tem problema nenhum. Ele afirma no mesmo versículo, no mesmo fôlego, na mesma frase: vocês mataram Cristo conforme o decreto antecipado de Deus. Conforme o decreto antecipado de Deus. Muito bem. Primeiro, Pedro coloca a culpa da morte de Cristo nos israelitas, aqui, no verso 22 até o verso 23, sem com isso anular o plano, o decreto eterno de Deus. Segundo, ele fala aqui que Deus ressuscitou a Jesus dos mortos, de 24 a 23. Ele diz assim: porém Deus o ressuscitou, livrando da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Eu não gostei dessa tradução da NAA, melhor anterior. A ARA diz que Deus o livrou da agonia Deus o ressuscitou, livrando dos grilhões da morte, ou dos laços da morte, segundo a NVI. Isso faz mais sentido, né?
porque o resto da frase diz, porque não era possível que fosse retido, que fosse preso, que fosse amarrado por ela. Então faz muito mais sentido, porque a tradução no grego pode ser agonia ou agonia mediante a prisão, né? A pessoa que está presa, ela está agoniada. Deus o livrou da agonia da morte, porque ele estava preso na morte. Então, a nossa versão aqui optou por ajudar o leitor, dizendo que Deus o livrou da agonia da morte, mas o melhor é o antigo aqui, nesse caso, né? O vinho antigo aqui é melhor nesse ponto, porque fala dos laços, dos grilhões da morte, como eu penso que quase todas as demais versões em português vão seguir. Deus o ressuscitou livrando da agonia da morte, ou dos grilhões da morte. Significa apenas que Deus não deixou Cristo morto. A morte não prendeu e segurou ele para sempre. Os que morreram, eles estão presos na morte, na verdade, estão mortos, estão lá, acorrentados, né, nos seus sepulcros, estão lá presos nos seus túmulos, onde quer que eles estejam, eles estão lá amarrados pela morte. Mas isso não aconteceu com Cristo, porque ao terceiro dia, Deus quebrou as peias da morte e ele ressurgiu, ele venceu a morte. Deus não o deixou na agonia da morte, nos laços da morte. Por quê? Porque havia uma profecia de que isso haveria de acontecer. Pedro está seguindo aqui, como você viu que quando a gente estava falando a respeito da escolha de Matias, Pedro baseou todas as decisões no Antigo Testamento. E aqui ele vai dizer porque é que não era possível que o Messias fosse retido pela morte. É o final do verso 24. Final do verso 24. Por que não era possível que fosse retido por ela? A explicação está no 25. Por quê? O porquê introduz a explicação. Davi fala a respeito dele, dizendo... E aí, Pedro cita como base para a sua explicação de que Cristo não podia ter ficado preso na morte 3 dias lá na sepultura. Ele cita o Salmo 116 do rei Davi. O Salmo 16 do rei Davi. E cita os versos de 8 a 11. Porque Davi fala a respeito dele, dizendo: eu sempre via o Senhor diante de mim, porque Ele está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso meu coração se alegra, minha língua exulta. Além disso, também minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, me encherás de alegria na tua presença. O Salmo 16 é uma das passagens do Antigo Testamento mais claras sobre a esperança da ressurreição. O Salmo, essa passagem que Pedro está citando aqui, ela tem os seguintes pontos. Primeiro, Davi sempre via o Messias diante dele, verso 15. Sempre vi o Senhor diante de mim, e porque Ele está à minha mão direita, eu não serei abalado. Ele sempre estava vendo o Messias diante dele, vivo. Segundo ponto do Salmo é que, por isso, ele tinha alegria e ia morrer em esperança, verso 26. Por isso, meu coração se alegra e a minha língua exulta. Além disso, também, minha própria carne repousará em esperança. O que é que significa isso? A minha própria carne repousará em esperança. Ele está dizendo que quando eu morrer e a minha carne for sepultada, eu morrerei na esperança de ser ressurreto. A minha carne vai repousar em esperança, não é o fim. A morte não é o fim. Eu tenho esperança além disso. Por quê? Verso 27. Porque não deixarás a minha alma na morte. Eu não ficarei morto para sempre. Eu não vou ficar morto para sempre. E não permitirás que o teu santo, o santo aqui é o Messias, veja a corrupção. A corrupção aqui no contexto não é a corrupção moral, mas é a corrupção da carne. O corpo, quando é sepultado, depois de alguns dias ele começa a se decompor. Ele se corrompe, ele apodrece até que ele vai virando pó. Davi está dizendo que Deus não ia deixar que o Messias
experimentasse a corrupção, ou visse a decomposição do seu corpo, está pressuposto que o Messias ia morrer, mas está pressuposto também que ele não ia ficar morto, porque o corpo dele não apodreceria. Verso 28, fizeste-me conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Veja a esperança de Davi, de viver para sempre na presença de Deus. Bem no meio dessa passagem está aí o verso 26, onde ele fala, verso 27, onde ele fala que Deus não permitirá que o seu santo veja a corrupção. É isso aqui que Pedro está pegando do Salmo. Ele pega isso aqui do Salmo. Do verso 29 em diante, ele faz então a sua explicação. Depois dele citar o Salmo, ele faz a explicação do Salmo para aquela multidão lá em Jerusalém. Primeiro, ele diz que Davi aqui, ele está falando da ressurreição de Cristo. Não da dele ainda, mas da ressurreição do Messias. A prova disso é o verso 29. Irmãos, permitam-me falar-lhes claramente a respeito do patriarca Davi. Ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até o dia de hoje. Então, Davi não está falando de si mesmo quando ele diz, não deixarás que o teu santo veja corrupção, porque Davi morreu e viu corrupção. Aliás, o corpo dele estava lá, né? Pedro está dizendo, o túmulo dele está aqui até o dia de hoje. Então, ele está falando de outra pessoa. Está falando de outra pessoa, não está falando de si mesmo. De que ele está falando? Ele está falando da ressurreição de Cristo pelos seguintes motivos. Primeiro, ele era profeta. Davi era profeta, então o que ele escreve nem sempre era alguma coisa só da experiência dele, o que ele estava passando. Estou triste, Senhor, alegra meu coração. Então estou alegre, vou entoar louvores a Deus. Não, os salmos também são profecias. Tem salmos proféticos que a gente chama de salmos messiânicos, porque Davi também era profeta. Ele anunciava as coisas de Deus através da arte, através da poesia, da sua habilidade. E um dos salmos messiânicos mais conhecidos é esse Salmo 16, onde ele fala da ressurreição do Messias. Então, ele era profeta, não estava falando só de si. O profeta não fala só de si, ele fala de outra pessoa e geralmente do Messias. O centro da profecia, o espírito da profecia é Jesus Cristo, como diz lá no livro de Apocalipse. Então, ele era profeta e ele sabia, porque Deus tinha aparecido para ele e Deus tinha feito uma promessa, que um dos seus descendentes se assentaria para sempre no trono de Israel. No verso 30, sendo profeta, sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, ou seja, Davi teria um descendente que se assentaria para sempre no seu trono. Então, para que pudesse ser para sempre, tinha que ser imortal. Não podia ser uma pessoa sujeita à morte, mas alguém que vivesse eternamente. Então, ele era profeta, o túmulo dele estava em Jerusalém, e ele está falando de alguém que se sentaria no seu trono para sempre. Então, é claro que não era dele mesmo que ele estava falando. De quem ele estava falando? Estava falando do Messias. Ou, nas palavras de Pedro, no verso 31, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo. Pedro aqui está interpretando o Salmo 16 e dizendo que aquela passagem é uma profecia a respeito da ressurreição de Jesus Cristo. Estava profetizado que ele haveria de ressuscitar, porque ele não foi deixado na morte e nem o seu corpo experimentou corrupção. Essa é a interpretação que Pedro faz do Salmo 16, que é um salmo messiânico, escrito com espírito de profecia por Davi, anunciando não só a esperança que Davi tinha da vida eterna e da ressurreição, mas falando da ressurreição de Jesus Cristo, de que ele não ficaria preso na morte. É por isso que Pedro começa esse salmo dizendo, aliás, é por isso que esse salmo, a deixa para Pedro falar desse salmo, foi o que ele disse, não era possível que Cristo fosse retido pela morte. Por que não era possível? Porque Davi tinha dito, o teu santo não verá corrupção. É por isso que ele ressuscitou ao terceiro dia, para cumprir o que Deus havia dito. É claro, tudo isso está dentro do plano eterno de Deus, da redenção do seu povo. Mas aqui a gente vai ver no livro de Atos, que praticamente tudo que é feito aqui,
quando Lucas registra, é sempre feito com referência às Escrituras do Antigo Testamento. Por isso que alguns acham que Lucas pode ser corretamente intitulado o autor do conceito de história da redenção. Ou seja, uma história que acontece dentro da nossa e que sempre é cumprimento de alguma profecia, e que são os atos salvadores de Deus, todos eles antecipados no Antigo Testamento. A morte de Cristo, a sua ressurreição, o derramamento do Espírito Santo, a chegada dos gentios na igreja, a futura vinda do Senhor Jesus, todos eles são chamados, esses eventos compõem a história da redenção, e aparentemente o primeiro autor do Novo Testamento a desenvolver esse conceito mais claramente é Lucas aqui em Atos, porque ele vai narrar o desenvolvimento da igreja, sempre apontando para a Escritura. Isso aconteceu por conta que está escrito, e assim por diante. Muito bem. Dito isso, então, ele passa, e ele termina essa parte da ressurreição de Cristo dizendo que ele é testemunha disso juntamente com os demais apóstolos. Verso 32, Deus ressuscitou esse Jesus e disso todos nós somos testemunhas. Depois de apelar para o testemunho da Escritura, Pedro, então, dá o seu próprio testemunho. Eu sou testemunha juntamente com todos esses que vocês estão vendo aqui na frente. Vocês estão perguntando se a gente está bêbado, né? Vocês estão querendo saber que milagre é esse aqui. Todos nós estamos aqui como testemunhas de que Cristo ressuscitou dos mortos. Nós estivemos com Ele, falamos com Ele 40 dias, Ele nos ministrou os mistérios de Deus, nos revelou a vontade do Pai, nos disse o que haveria de fazer, Ele prometeu que mandaria o Espírito Santo, e agora chegou a hora, o Espírito Santo veio exatamente como Ele havia dito, e nós somos testemunhas de que Ele está vivo, conforme Davi escreveu no Salmo 16. E agora nós estamos prontos para a terceira parte do sermão de Pedro, dessa terceira parte da segunda parte do sermão de Pedro, tá certo? Quando ele vai falar agora que a descida do Espírito Santo era a prova da exaltação de Jesus, do verso 33 ao verso 36. No verso 33 ele diz que após ter sido ressuscitado, Cristo subiu aos céus e foi exaltado à direita de Deus. Isso quer dizer que ele recebeu, Cristo se assentou no local ou no lugar de maior honra e glória do universo e recebeu todo o poder no céu e na terra. A sua exaltação é a coroação de toda a sua obra salvadora, desde a encarnação, ministério, sofrimento, morte, ressurreição, ascensão e glorificação, que a gente chama também de exaltação de Cristo. Ele agora foi glorificado, ele foi exaltado, ele está agora no seu estado, ele terminou a obra da redenção. E uma vez que ele fez isso, Deus lhe autorizou a conceder o Espírito Santo aos seus discípulos, conforme havia sido prometido. Então, Cristo, ao chegar no céu e se sentar à direita de Deus, recebeu do Pai a promessa do Espírito Santo, e ele então derramou o Espírito Santo sobre os seus discípulos, conforme ele havia prometido. E era isso que aquela multidão estava vendo e ouvindo. Vamos ler aqui do verso 33. Exaltado, pois, à direita de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vocês estão vendo e ouvindo. Em outras palavras, isso que vocês estão vendo e ouvindo é a vinda do Espírito Santo. Conforme os profetas falaram, o Messias derramaria o Espírito Santo sobre o seu povo, inaugurando a era messiânica. Jesus é o Messias, porque ele ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e, uma vez exaltado à direita de Deus, derramou o Espírito Santo. Então, isso que vocês estão vendo é a prova de que Jesus está ressurreto e assentado à direita de Deus. Pentecostes tem esse propósito também, que é provar a ressurreição de Cristo e a sua exaltação. No Evangelho de João, várias vezes, Jesus, falando com seus discípulos, prometeu que mandaria o Consolador. E uma vez ele disse, é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá.
E outra vez ele disse, ele se referiu à vinda do Consolador. Aliás, o apóstolo João, dizendo, eu creio que é João capítulo 7, ele diz que o Espírito ainda não havia sido dado, porque Jesus não tinha ainda sido glorificado. É na passagem que fala da água da vida, quando Jesus diz que quem crer em mim vai beber dessa água, da água que jorra para a vida eterna. Ele estava falando do Espírito Santo, João diz, mas o Espírito Santo ainda não tinha sido dado, porque ele não tinha sido ainda glorificado. Mas agora Jesus foi glorificado, exaltado à direita do Pai, e começa agora a etapa da igreja cristã com o derramamento do Espírito Santo pelo Messias exaltado, pelo Messias que foi rejeitado pelos judeus. Ele é o mesmo que agora derrama o Espírito Santo. E aí ele cita uma passagem, mais uma vez de Davi, dessa feita do Salmo 110, o verso 1, para confirmar a exaltação de Cristo. Porque Davi não subiu aos céus. Quando diz que Davi não subiu aos céus, o Testemunho de Jeová gosta muito dessa passagem, para dizer que depois da morte ninguém vai para o céu. Também o pessoal que fala do sono da alma, né, diz que depois da morte ninguém vai para o céu. Está aqui, Davi não foi para o céu. Bem, é óbvio pelo contexto que céu aqui é o lugar mais alto à direita de Deus, onde Cristo está sentado. É claro que Davi não foi para lá. É claro que Davi não subiu até lá onde Cristo está à direita de Deus. Claro que Davi não foi para lá. Davi está no meio da multidão, ao redor do trono, que louva e adora o Cordeiro que está sentado no trono juntamente com seu pai. Davi não chegou a sentar-se à direita de Deus. Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo afirma que outro ia subir. Disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita. Está vendo aqui que céu significa isso? Disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. O profeta Davi, em mais um salmo, tinha profetizado a exaltação do Messias. Disse o Senhor, Deus, ao meu Senhor, o Messias, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo, por tapete debaixo dos teus pés, que é o que Deus está fazendo hoje. Está trazendo os inimigos de Cristo para debaixo dos pés dele, até que o reino vai ser implementado na sua plenitude. Vamos fazer sumário para chegar na aplicação de Pedro. Essa parte do sermão de Pedro, ela tem como objetivo, primeiro, dizer aos judeus, vocês mataram o Messias. O Messias vocês tanto esperaram, quando ele chegou, vocês mataram. Estava dentro dos planos de Deus que isso acontecesse, mas vocês o crucificaram através de homens iníquos. Segunda coisa, Deus ressuscitou esse Messias que vocês mataram. Ele fez isso porque não podia ficar preso na morte. E não podia ficar preso na morte porque há uma profecia de Davi que fala de que o Messias não veria corrupção do seu corpo. E a Escritura comanda a história, não é pela Escritura que a história é comandada, é como Deus age, pela palavra. Então a palavra estava dizendo que ele não ia ficar morto, não ficou. E agora, terceiro ponto de Pedro, isso que vocês estão vendo aqui, esses galileus falando nesses idiomas estrangeiros, é um sinal da vinda do Espírito Santo, conforme o profeta Joel, e é a prova de que o Messias está exaltado à direita de Deus. Aqui eu lembro de uma ilustração que me ajudou muito, eu não me recordo quem contou, mas me ajuda muito a entender isso aqui, como a chegada do Espírito Santo prova que Jesus está exaltado. É a história de José do Egito. José foi traído pelos seus irmãos, foi vendido a Potifar, passou por humilhação, foi preso, mas depois, pela providência de Deus, ele foi exaltado lá no Egito e ficou numa posição de glória e de grande autoridade lá no Egito, abaixo somente de Faraó. Quando teve uma grande fome naquela terra, os irmãos dele, que moravam lá em Canaã, foram ao Egito, atrás de comida. E lá José se revelou para eles. Vocês conhecem, eu estou poupando vocês dos detalhes da história, porque a história é muito conhecida. Então José se revelou para eles e foi aquele misto de choro, arrependimento, alegria. E José mandou que trouxessem Jacó.
seu pai, para morar no Egito, para poder escapar da fome que estava em Canaã. E aí os irmãos de José voltaram para Canaã para buscar Jacó, e José mandou de presente carros carregados de cereais, de frutas, de trigo, de cevada, mandou animais, mandou presentes, mandou vestes, mandou prata, ouro, cheio de riqueza, mandou para seu pai Jacó. Quando os irmãos chegaram lá em Canaã com todos aqueles presentes, aqueles carros, aqueles cavalos, tudo, o velhinho não sabia o que era aquilo. E os filhos disseram: olha, teu filho José vive e ele é governador do Egito. Eu não acredito. Não é possível. Eu não acredito. Aí o texto diz que quando Jacó viu as carruagens cheias os carros cheios de presentes, de dádivas, de víveres, aí ele disse: meu filho vive. Então ele ficou certo que o filho estava vivo, sem ter visto o filho. Mas o que é que ele viu? O que o filho enviou. Eu não vejo Jesus, mas eu tenho o Espírito Santo. Eu experimento o Espírito Santo que ele enviou. Então, a minha experiência com o Espírito Santo é a prova de que ele vive, porque ele vive e o Espírito Santo veio. Ele está na igreja, habita na igreja, muda corações, transforma pessoas, tem feito com que a igreja prossiga e continue até o dia de hoje, apesar de tantas perseguições, tantas provações em tantos lugares, a igreja de Cristo continua por conta da presença do Espírito Santo nela. Pentecostes tinha como objetivo provar quem era Jesus Cristo e a sua exaltação. Isso está de acordo com o que Cristo disse lá no Evangelho de João, quando ele falou com os discípulos, dizendo: quando o Espírito Santo vier, ele não vai falar dele mesmo, mas ele vai me exaltar. O Espírito Santo vai me exaltar. Essa é uma lição que precisa ser reaprendida. O Espírito Santo não se exalta, ele não exalta os seus dons, ele não exalta as suas maravilhas, ele exalta o Senhor Jesus. Eu sei que uma pessoa está cheia do Espírito Santo, não é tanto por conta dessas manifestações, mas o quanto de Jesus ela tem na vida. Eu sei que o ministério é de Deus, não é tanto por conta dos sinais, prodígios e maravilhas, mas qual o lugar de Cristo nesse ministério? Cristo é exaltado, ele é ensinado, a obra dele na cruz, a sua pessoa maravilhosa, a sua ressurreição, os benefícios que ele conquistou com sua morte e ressurreição, isso é ensinado, isso é central, porque se for, isso é obra do Espírito, o Espírito glorifica Cristo. Mas infelizmente a gente perdeu essa noção, e hoje a gente pensa que o Espírito Santo está num monte de coisas e em ministérios onde Cristo quase nunca é pregado, onde quase nunca se fala a respeito da pessoa dele, ou quando fala dele é simplesmente como alguém que existe para atender às nossas necessidades, mas da sua glória, da sua majestade, do seu poder, da sua graça, da sua obra na cruz, dos benefícios que ele conquistou na cruz por nós, quase não se ouve. E o foco é em outras coisas. Mas aqui eu espero nessa noite deixar claro, isso é o ponto do Pedro aqui. O Espírito veio porque Cristo está exaltado, e a prova de que Cristo está exaltado é exatamente a vinda do Espírito Santo. E aí ele termina, olha aí, a conclusão é exatamente essa: portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que a este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. E qual é a prova que Pedro tem para oferecer? A chegada do Espírito Santo. Vocês tenham plena certeza, Pedro diz para os judeus, que esse Jesus que vocês mataram, Deus o fez Senhor e Cristo. E a prova disso é que o Espírito Santo veio, conforme prometido por Joel, conforme dito por João Batista, conforme ensinado pelo próprio Senhor, e isso aconteceu agora. Queridos, tem algumas aplicações para nós aqui, eu já fiz algumas durante o decorrer da mensagem, mas lembremos, são 3 coisas só que eu quero destacar. Primeiro, que a Bíblia apresenta sistematicamente esse aparente paradoxo entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Vá se acostumando, porque no livro de Atos isso vai voltar a aparecer várias vezes. Lucas falando da ação soberana de Deus sem isentar
os atores humanos de responsabilidade nas suas decisões e escolhas. E isso na prática, a gente pergunta, eu já declarei que isso é um mistério, e um aparente paradoxo. Eu digo aparente porque é aparente porque não temos condições de solucioná-lo. Na verdade, eles estão perfeitamente harmônicos. Mas na prática, isso se resolve. Eu, por exemplo, quando oro, ou quando eu evangelizo, ou quando prego, eu faço isso sabendo que são pessoas que estão me escutando, que podem tomar decisões e que são capazes de fazer escolhas. Por isso que eu oro por elas, para que elas se convertam, por isso que eu prego o evangelho para elas, é por isso que eu ensino, porque eu creio que vocês podem escolher, vocês podem decidir, vocês podem dizer assim: olha, isso que eu estou ouvindo aqui é uma novidade, mas isso bate, isso faz sentido. Vocês podem mudar de ideia, vocês podem crescer no conhecimento. Então, vocês são agentes livres, completamente. Por isso que eu prego, por isso que eu ensino, por isso que os evangelistas vão fazer missões, por isso que a gente ora pela conversão das pessoas. Então, na prática, isso funciona muito bem, porque depois de ter feito tudo isso, eu oro e digo: Deus, agora eu sei que depende do Senhor, totalmente. Aliás, sempre dependeu. Eu vou ficar em paz, o que podia ser feito, foi feito. Agora atua conforme teu querer e a tua vontade. Então, na prática, essas duas coisas, elas funcionam de maneira maravilhosa. A gente harmoniza essas duas coisas na prática de uma forma maravilhosa. Então, não deixa esse conflito, soberania de Deus e responsabilidade humana, paralisar você com aquela pergunta: então, para que orar? Então, para que evangelizar? Se Deus já sabe e não sei o quê. Não paralisa a sua vida cristã tentando resolver esse mistério de tanto secular, de séculos que as pessoas se debruçam sobre isso, porque na prática funciona de maneira maravilhosa. Segunda coisa que eu queria lembrar aqui para vocês é a leitura cristocêntrica do Antigo Testamento. Duas passagens que Pedro citou, ambas falando de Jesus. No capítulo anterior, no capítulo 1, onde nós falamos a respeito da substituição de Matias, quando ele cita pelo menos 3 passagens do Antigo Testamento, sempre a orientação é cristocêntrica. A diferença que existe entre os judeus e nós, quando a gente lê o Antigo Testamento, é que a gente lê o Antigo Testamento a partir do Novo. Ou seja, com os pressupostos e o conhecimento do Novo. A gente lê o Antigo Testamento em busca de Cristo, sabendo que o Antigo Testamento, as suas histórias, as suas instituições, as suas leis, as suas cronologias, as suas instituições, as suas personagens, todas elas apontam para a pessoa de Cristo. Nós fazemos uma leitura cristocêntrica do Antigo Testamento. Então, quando você for ler o Antigo Testamento, sempre pergunte: onde está Cristo aqui? O que é que eu posso aprender do Senhor Jesus aqui nessa passagem? E a última coisa que eu queria dizer: o Senhor Jesus continua vivo, Ele continua assentado à direita de Deus, no lugar de maior honra, glória e poder do universo, e Ele continua enviando o Seu Espírito Santo para renovar a sua igreja, para renovar a sua fé, para fortalecer você, para conceder dons, habilidades e capacidades para que nós sirvamos a Ele aqui nesse mundo. Jamais nos esqueçamos disso. É nele que está a nossa confiança e é nele que nós colocamos a nossa esperança no perdão de pecados e na vida eterna. Amém? Vamos ficar em pé. Senhor, nós te damos graças pela Tua palavra, louvamos o Teu Filho Jesus, que está sentado à Tua direita e tem todo o poder no céu e na terra. Nós bendizemos o nosso bendito Salvador e esperamos confiantes que nos conduza aqui nesse mundo, na evangelização, no testemunho cristão, no amor aos pobres, na ajuda aos necessitados. Ó Deus, que Teu Espírito Santo renove a igreja, renove Teu povo, e que levante aqui na nossa nação, ou que nos dê nessa nação, um verdadeiro avivamento espiritual, focado na pessoa de Cristo, em quem Ele é, na sua glória, na sua graça. Não permita, Senhor, que nós sejamos distraídos por coisas legítimas, mas que não são centrais.
pensando que somos espirituais, quando na verdade não há espiritualidade à parte da pessoa do teu Filho. Ajuda-nos, Senhor, pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.